Olá, meus amados, queridos irmãos e amigos, que Deus abençoe a sua vida de uma forma rica e poderosa hoje e sempre. Aqui quem vos fala é o evangelista Valnei dos Santos. E hoje, meu amado, nós vamos estar refletindo aí numa breve palavra de vida, de fé e esperança, que é a palavra de Deus. Estaremos abordando o tema portas fechadas não podem nos parar. Eu quero dizer para você, nesse momento, em nome do Senhor Jesus, que portas fechadas não podem nos parar. E eu tenho a certeza que você não vai parar, você não vai desanimar, você não vai retroceder, porque as portas se fecharam na sua vida. Eu tenho certeza que você vai avançar, mesmo estando diante de muitas portas fechadas, você vai avançar, você vai crescer, você vai avançar e prosperar na presença do Altíssimo, do Todo-Poderoso, do Santo de Israel. E eu quero declarar isso para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Estaremos refletindo, amado, no livro de Apocalipse. Posso estar abrindo a sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 7. Vamos ler apenas um versículo e estaremos aí abordando esse tema. Portas fechadas não podem nos parar. Diz assim, Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia: assim diz aquele que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém pode fechar, e que fecha e ninguém pode abrir. Amém? Que palavra maravilhosa que nós acabamos de declarar nesse momento. Amém? Portas fechadas não podem nos parar. Amados, às vezes vivemos dias de portas fechadas em muitas áreas da nossa vida. E hoje eu quero profetizar em tempo de portas fechadas que você está prestes a ver portas se abrindo diante de você. Você não poderá explicar, mas de repente sua saúde terá melhorado. Você conhecerá a pessoa certa. De repente sua carreira ou negócio terá decolado. Quero declarar que aquele que é o Senhor das suas portas chegou. Prepare-se para entrar em algumas portas que se abrirão para você nesses dias. Você pode crer nisso? Você crê nessa palavra? Então diga glória a Deus, diga graças a Deus. Diga eu recebo, eu declaro isso em nome de Jesus. Declara isso no teu coração nesse momento. Não perca a fé, meu querido, minha querida de Deus, e muito menos a esperança. Sabe por quê? Porque essas portas que estão fechadas na sua vida não são permanentes. Elas não permanecerão. O inimigo não controla suas portas. Pessoas não controlam suas portas. O medo, os vícios, a depressão não controlam suas portas. Mas o Deus Todo-Poderoso é o único que controla as portas em nossa vida, em nossa caminhada, em nossa existência. E por que portas fechadas não podem nos parar? Por quê? Talvez você esteja se perguntando nesse momento, por que portas fechadas não podem nos parar? Primeiro, porque Jesus não precisa de porta aberta para entrar e agir. Logo após, amados, a ressurreição do nosso Senhor, Jesus vai ao encontro dos seus discípulos. A Bíblia diz que eles estavam reunidos em uma sala.
Eles haviam fechado a porta para ter certeza de que ninguém poderia entrar. Eles tinham visto como as pessoas trataram Jesus, como se levantaram contra ele. Agora, estavam com medo de que os mesmos líderes viessem e os prendessem. A Escritura diz que, de repente, Jesus apareceu no meio deles. Posso imaginá-lo vindo até a porta e ela estava trancada. Então, ele bateu e bateu, mas eles não atenderam porque estavam com muito medo. De repente, Jesus atravessou a porta. Ele não abriu a porta, não tentou destrancá-la, não tentou derrubá-la. Ele entrou através dela. Simples assim. Em dias em que o inimigo está tentando literalmente mantê-lo com portas trancadas, Deus está prestes a se manifestar em sua vida. Um toque do seu favor será o suficiente para abrir tudo o que está fechado. A porta pode estar trancada, mas na hora certa, Deus vai atravessá-la. Ele não vai deixar você perder o seu destino. O medo pode não ir embora totalmente, mas você vai sentir uma plenitude crescendo. É o Deus Todo-Poderoso que está soprando em sua direção. Ele está prestes a levá-lo aonde você não poderia ir sozinho. Essas portas que você mesmo fechou pararam o seu destino, mas Deus não vai deixar o medo paralisar você. Deus não vai deixar que as palavras negativas que as pessoas falaram sobre você o mantenham trancado. Ele não vai deixar que sua infância ruim ou as coisas terríveis que você sofreu em sua criação o impeçam de se tornar quem você foi criado para ser. Segundo, Deus cria portas abertas onde não existem portas. Os israelitas foram escravos por muitos anos. Moisés foi até Faraó e disse-lhe para o deixar sair do Egito. No início, ele não permitiu, mas depois de muitas pragas, finalmente mudou de ideia e decidiu deixá-los partir. Moisés estava liderando mais de 2 milhões de pessoas do Egito para a terra prometida, quando, de repente, Faraó mudou de ideia novamente e enviou 600 carruagens para capturá-los em meio ao deserto. Moisés podia vê-los se aproximando de longe. O problema era que os israelitas estavam em um beco sem saída no Mar Vermelho. Não havia nenhum lugar para ir. Posso imaginar Moisés dizendo: Deus, não vejo qualquer opção. Estamos cercados por água. O inimigo está se aproximando. Preciso de uma porta de escape, mas não vejo a porta. E Deus assim responde: Moisés, não se preocupe, eu sou a porta. Deus não é apenas aquele que cria um caminho, Ele é o próprio caminho. Ele não apenas abre uma porta, Ele é a porta. Deus disse a Moisés que se levantasse o bordão para que o mar se abrisse, e eles passaram em terra seca. Quando o inimigo veio perseguindo-os, as águas se fecharam e todos eles foram afogados. Ninguém pode impedir o seu destino. Nenhuma coisa ruim, doença ou oposição, nada pode te deter, te paralisar. Quando chegar o seu tempo, como o dos israelitas, Deus vai abrir a porta que vai empurrá-lo para frente. Você vai olhar para trás e dizer: o que eu pensei ser uma porta fechada para mim,
foi, na verdade, uma oportunidade para Deus mostrar a sua glória em minha vida. Eu pensei que estava retrocedendo, mas Ele estava apenas me preparando para ir mais longe do que eu pensava ser impossível ir. Terceiro, Deus envia o seu anjo para abrir as portas fechadas. Amados, queridas de Deus, quando o apóstolo Pedro foi preso, ele estava tranquilo, dormindo na prisão, quando as correntes caíram de seu pulso. O anjo não tinha a chave e nada para cortar as correntes. Eles saíram de uma maneira sobrenatural. Nenhum dos guardas os ouviu. 16 soldados foram designados para vigiá-los, mas ninguém percebeu a saída deles. Deus sabe como torná-lo invisível para o inimigo. Ele não vai deixar você entrar em um problema que não possa tirá-lo de lá. Pedro seguiu o anjo para fora da prisão, passando por outros guardas, e eles finalmente chegaram ao grande portão que dava para a rua. A Escritura diz que o portão se abriu por conta própria, como se o anjo tivesse o controle remoto dele. Eu creio que desse evento surgiu a ideia do portão automático. Pedro foi para a casa de Maria, onde todos estavam orando, bateu na porta, uma jovem atendeu e, quando o viu, ficou tão surpresa que não abriu a porta. Antes, correu para contar a todos. O verso 15 diz que eles disseram a ela: "Você está fora de si, está louca." Eles pensaram que ela estava vendo coisas, miragens, enquanto Pedro ainda estava lá fora batendo na porta. A igreja estava orando para que Pedro fosse libertado da prisão. E quando Pedro chegou, eles não acreditaram. Na manhã seguinte, quando Herodes descobriu que Pedro havia escapado, ele mandou castigar todos os guardas que haviam sido designados para guardá-lo. Essa porta fechada parecia que era o fim de Pedro. Herodes estava pronto para acabar com ele, mas as pessoas não têm a palavra final. Deus vai enviar o seu anjo para abrir portas que estão fechadas diante de você. A Escritura diz que Deus abre portas que ninguém pode fechar. Isso significa que, mesmo que as pessoas não gostem de você, mesmo que elas façam o possível para desacreditá-lo, elas não têm a palavra final. Eles podem fechar a porta, mas Deus pode passar por ela. Ele não precisa abri-la. Ele pode fazer isso de uma maneira sobrenatural. Pessoas não podem impedir o seu propósito. Deus é o único que abre e fecha as portas. Você não terá que lutar, não terá que fazer as coisas acontecerem. Deus mesmo fará isso por você. Você apenas deve continuar honrando a Deus, dando o seu melhor, e as portas se abrirão na hora certa para você. Prepare o seu coração, porque o Senhor está prestes a abrir portas para você que nenhum homem poderá fechar. Prepare-se, porque problemas permanentes cessarão. Pessoas certas aparecerão na sua vida. Curas e milagres estão vindo ao seu encontro. A porta da provisão está sendo aberta diante de você. Tudo o que você precisa para cumprir o propósito profético de Deus na sua vida está sendo providenciado. As portas fechadas não vão nos parar. E eu quero declarar isso sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus estudos,
sobre os seus negócios, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sobre todas as áreas da sua vida, eu quero profetizar e declarar portas abertas, em nome de Jesus. E aonde não há portas, Deus vai criar portas e Ele vai colocar diante de você uma porta aberta. Ainda que essas portas não existam ou que você não esteja vendo com os seus olhos naturais, mas Deus vai prover, amado, o milagre, o escape, o livramento, a provisão. Deus vai prover, amado, em nome de Jesus, o sobrenatural na tua vida. Ele vai fazer acontecer o sobrenatural na tua vida. Por isso, tão somente eu te peço nesse momento, entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho, a tua vida, entrega o teu espaço, o seu proceder, entregue a tua confiança, a tua esperança, entrega o teu coração, entregue a tua alma, se derrame perante a presença do Altíssimo, do Todo-Poderoso. Entrega o teu caminho ao Senhor, se converta, se arrependa, confia nele, coloque nele toda a sua confiança. Diz: Senhor, eu creio na tua palavra, eu creio nas tuas promessas, eu creio na tua existência e no teu mover. Eu creio, meu Pai, que o Senhor ouve o clamor de um aflito e de um necessitado. E que o Senhor não se esquece de nenhum dos seus. Eu creio, confia em Deus e o mais Ele fará. O milagre é com Deus. O sobrenatural é com Deus. A porta, quem vai abrir é Deus. E ninguém pode fechar, porque as chaves estão nas mãos dele. Ah, mas não existe porta. Ele vai colocar uma porta aberta diante de você. Creia nisso. A nossa parte, nós precisamos fazer, que é entregar o nosso caminho ao Senhor. Entregar a nossa vida, declarar total dependência do Espírito Santo. Confiar, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele é galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Então creia, confie, descanse em Deus, porque o mais Ele fará. No tempo certo, no tempo de Deus, no kairós de Deus, no tempo de Deus, não no nosso tempo, mas no tempo do Senhor, no kairós de Deus, a tempestade vai cessar. O tempo ruim, o dia mau vai cessar. O problema vai ser solucionado. A porta, ela vai se abrir. E se não existe portas, Ele vai colocar uma aberta diante de você. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Fica aí com um abração do seu amigo, do seu irmão em Cristo, o evangelista Valnei dos Santos. Graça e paz. Deus abençoe a sua vida, meu amado, grandemente. E que você possa estar firmado nas promessas e na casa do Senhor. Porque aqueles que estão firmados na casa do Senhor, diz a palavra de Deus, que florescerão.